Seja muito bem-vindo a mais esta edição da Escola Bíblica. É um prazer estarmos de regresso, na graça de Deus, para mais um episódio e mais uma oportunidade de nos debruçarmos sobre a Palavra de Deus e continuarmos a descobrir a maravilhosa verdade da aliança eterna de Deus e as muitas dimensões dessa aliança e como ela tem implicações também na nossa vida, na nossa fé e, claro, no nosso relacionamento com Deus. Muito obrigado por estar desse lado, aqui nos canais da Novo Tempo Portugal ou da Rádio RCS. Comigo, mais uma vez, Dulce Neto e Filipe Reis, dois amigos e irmãos na fé. Bom dia. E temos este privilégio. Tivemos a oportunidade de estudar durante os últimos dias este tema, o tema específico que esta semana vamos abordar consigo. E este, aliás, é um tema que é fascinante. Para mim, é um dos mais fascinantes e confesso que dentro dos 11 temas, porque esta já é a 11ª semana, estamos muito perto já do final desta edição, deste trimestre, e este, confesso, dizia que é um dos temas que mais me encanta e que mais prazer me deu estudar, rever, preparar também. Vamos falar sobre o santuário e sobre o lugar do santuário nesta grande lógica de relacionamento com Deus, a que chamamos aliança, e nesta estrutura da aliança, a um dado momento da história, particularmente da história de Israel, o santuário e todos os rituais e todas as implicações espirituais do santuário foram dadas, instruídas por Deus, de facto, para que Moisés, Arão, os primeiros a introduzir esse sistema, e depois, claro, ele foi-se desenvolvendo ao longo da história de Israel. Ora, o santuário não é uma espécie de museu do passado, uma coisa a que nós damos uma olhada só para ver como é que eram as coisas antigamente, porque o santuário está cheio de significado teológico, espiritual, de implicações para a nossa prática espiritual que se mantêm muito vivas. E é por isso que o tema do santuário, aliás, no Novo Testamento, acaba por ser depois ressuscitado, se posso dizer assim, de várias formas, nomeadamente na Carta aos Hebreus, para entendermos como ele salta em termos de sentido para o santuário no céu e como toda a questão da aliança com Deus está realmente relacionada com este tema. Bom, eu já quase me estou aqui a perder dentro do próprio tema, por isso vamos, sem perder mais tempo, para as nossas rubricas. Vamos começar com o destaque, onde normalmente é onde nos debruçamos um pouco mais de tempo, cada um de nós dando uma ênfase a uma das muitas áreas que podemos abordar sobre o santuário. Vou desafiar a Dulce a começar hoje com o seu destaque. Como é que ligas, Dulce, o santuário e a aliança, de acordo com o teu estudo e a tua reflexão nesta semana? Eu estou de acordo contigo, este é um assunto riquíssimo nos seus significados e implicações, não é? Eu gostava de referir, aliás, que esta é uma doutrina única, exclusiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A forma profética como nós, adventistas do Sétimo Dia, interpretamos o que se passa no santuário é única, é pois um tema profundo, eu acho que é um tema complexo e simples ao mesmo tempo. É o tema do resgate do homem, que é a salvação do homem, como o Filipe já frisou várias vezes ao longo destas 11 semanas em que temos estado a estudar juntos a aliança de Deus com o seu povo. Eu gostaria de destacar o que está na razão expressa que Deus dá quando ordena a Moisés a construção do santuário. Nós lemos em Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 25 e no verso 8, diz: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Diz-nos que o tabernáculo será construído porque Deus quer habitar com o seu povo. Mas, afinal de contas, o que é que mudou? Até aqui nós fomos vendo na história de Israel que Deus se manifestou várias vezes em vários lugares e em vários momentos. Deus estava com eles todos os dias na travessia do deserto, através de uma coluna de fumo e de uma coluna de fogo, algo bem visível de dia e de noite, uma presença permanente. Mas agora há aqui um elemento novo. Deus formaliza, Deus ratifica a aliança feita com Abraão, Deus dá-lhes um modo de agir como o povo da aliança, numa lei concentrada de amor, diz-lhes como devem viver e dá-lhes o santuário que faz parte, tal como a lei, desta aliança. Porquê?
Eu penso que tinha chegado o momento de Israel perceber qual era a natureza de Deus, o verdadeiro caráter de Deus e como Deus resolvia o problema do pecado, os meios que Deus usava para se reconciliar com a humanidade, como é que Deus restabelecia a ligação perfeita que fora quebrada com Adão e Eva. Não é que Deus começasse agora a resolver o problema, nada disso. Deus começou a fazê-lo logo no Éden, onde nós temos pela primeira vez o derramamento de sangue, não é? Adão e Eva foram cobertos pela pele de um animal. Nós vemos os sacrifícios depois, com Caim, com Abel, com Noé e por aí fora. Aliás, também já havia, isto do Deus viver no meio do povo, já havia uma tenda da congregação antes de haver este santuário, mas tinha sido construída por Moisés, que, aliás, a tenda da congregação depois também será este nome usado à tenda do santuário, ao santuário. Mas há muitas diferenças, nós vemos isso em Êxodo, no capítulo 33 e nos versos 7 a 11, que era uma tenda que estava à saída do acampamento, fora do arraial, desviada, enquanto que a tenda do santuário está no centro do acampamento. Foi planeada por Moisés para ser uma tenda de comunicação em que qualquer pessoa se poderia encontrar com Deus, embora só Moisés entrasse na tenda da congregação, e quando ele entrava, a coluna de fumo baixava até à tenda e diz-nos que o Senhor falava com Moisés. E ao verem este fenómeno, os israelitas adoravam ao Senhor. Mas agora, no contexto da aliança, Deus diz que é preciso mais. E Deus mostra em visão a Moisés algo. Mostra um modelo, uma maquete. E a palavra que é usada ali em Números, quando nos fala disto, aprendi eu com o meu pastor Artur Machado, numa série sobre Êxodo que houve na Igreja da Amadora, porque eu não sei hebraico, diz que é uma palavra que é tablit, que aponta não só para o aspecto tridimensional, por isso Moisés vê uma maquete, mas também que estabelece uma relação com o céu, uma relação que Moisés não tinha até ali. Deus mostra a Moisés o que é que se passa no céu. E este santuário feito por ordem de Deus, segundo o modelo que está no céu, nós vemos isso várias vezes, isto mostra-nos que Deus vai querer fazer na terra uma segunda casa, uma segunda morada. E é muito interessante ver que o povo de Israel percebeu isso. Quando nós lemos em Deuteronômio, no capítulo 26 e no verso 15, num contexto em que os judeus vêm trazer os seus dízimos ao tabernáculo e em que vemos que a consequência disso é uma bênção, nós vemos Moisés dizer para Deus: olha Deus da tua santa habitação desde o céu. Por isso o povo de Israel sabia que o tabernáculo construído na terra correspondia a alguma estrutura que existe no universo onde Deus habita e que ele quis tornar humano para vir morar no meio do seu povo, uma outra estrutura humana. E é esta ideia, peço desculpa, já me estiquei, de que o Senhor do Universo, rodeado de criaturas que lhe obedecem, que o adoram, numa dimensão de harmonia, quer vir viver no meio de criaturas rebeldes, pecadoras, que tinham vivido 4 séculos subjugadas e humilhadas por outros povos, em escravidão, criaturas que já libertas o estão sempre a pôr em causa. Impressiona-me imenso. Um Deus que criou tudo, vir habitar no meio do deserto, numa tenda, ainda por cima pequena, é muito impressionante. Isso e um outro aspecto que eu depois poderei referir na rúbrica do daqui e dali, mas o que eu destaco é esta ideia, uma vez mais relacional, uma vez mais, um Deus conosco, um Deus presente e não ausente, um Deus que intervém na história e não observa do Olimpo, indiferente, o curso do mundo que ele próprio criou, um Deus próximo e um Deus não distante. Aliás, nós podemos ver isso mesmo nos sacrifícios. Mostram como um ser pecador pode ser libertado dos seus pecados, porque apontam para o sacrifício maior, o único que pode libertar, o Emmanuel, o Deus conosco, o de Jesus, o Cristo. O santuário mostra-me que o maior desejo de Deus é estar conosco, relacionar-se conosco, onde quer que estejamos, mesmo que no deserto das nossas vidas, mesmo no transitório que pode ser uma tenda nas nossas vidas. Não é isso que nos diz João 1,14, e o Verbo se fez carne e montou a sua tenda entre nós? Foi isto que eu achei muito touching, muito, que me impressionou muito.
Eu, enquanto estava a preparar este estudo, a certa altura, eu estava a pensar que uma forma interessante de colocarmos isto era escolhermos uma palavra, espécie de uma palavra-chave, se tivéssemos que definir o santuário e o seu lugar na aliança. Enquanto eu estava à procura disso, passou-me pela mente explorar a ideia de relação e depois pensei assim, isto é uma pequena provocação positiva à Dulce, e depois pensei assim, bom, não vou usar a palavra relação porque a Dulce vai usar essa. Olha, eu pensei, não vou pegar muito nos sacrifícios, porque de certeza que o Filipe vai pegar neles. Muito interessante. Ou Comento já seja, a nós seguir. vamos tendo aqui uma dinâmica mais ou menos de percebermos o nosso pensamento, o que não deixa de ser interessante que quando uma pessoa aborda, e isto serve, não é apenas aqui uma private joke entre nós, para todos os que estão connosco, na verdade, quando nós abordamos a Bíblia, a revelação de Deus, em certo sentido, quando o fazemos de uma forma sistemática e estudamos aprofundadamente, como eu acredito que é o caso de nós aqui, nós percebemos que há um certo pensamento, não é? Há uma estrutura de pensamento que mais ou menos nos identifica, não é? E orienta a nossa maneira de ler a Bíblia, é como um filtro, que isso é muito interessante, e daí eu brincar dizendo que, na verdade, a Dulce tem dado aqui de muitas formas, em muitos momentos, esta ênfase à ideia de relacionamento, desse tal Deus que vem para se relacionar e nós respondemos à relação. Vamos lá então, Filipe, vamos começar assim. Se tu pudesses definir numa palavra e depois então a seguir exploras os fundamentos, uma palavra que tu pensas que define o teu destaque e a ideia do lugar do santuário na aliança, qual seria essa palavra? A ver se não é mesmo aqui a minha, vamos lá ver. Pode ser uma pequena expressão que não uma palavra também. Okay. E porquê? Claro. Porque eu quis ir buscar... Para já, tenho que dizer à Dulce, para ela não ficar desanimada comigo, eu vou falar sim do sacrifício, mas um bocadinho à frente, está bem? Tenho aqui 2 versículos em que tocaremos nisso, se lá chegarmos e se for oportuno. Agora, a palavra ou a expressão que eu gostaria de destacar não é, e eu aqui fiz propositadamente, para eu destacar, fiz propositadamente e quis destacar aqui algo que não está logo imediatamente no destaque, passa a redundância, quando nós lemos um texto da Bíblia, porque imaginei exatamente que os vossos destaques fossem nesse sentido, tal e qual aquilo que o Pedro estava a dizer. Há um texto que ele aparece na lição desta semana, que está em Levítico 26, 11 e 12, que tem a ver com a instalação, com o estabelecimento do santuário, e diz assim, portanto, Levítico 26, 11 e 12, e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e depois no 12 diz, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Acho que isto resume muito aquilo que a Dulce disse há pouco, não é? Mas no final do versículo 11, tem aí uma expressão, uma frase, que parece que aparentemente não tem muito a ver com o caso. Porque depois de dizer, e porei o meu tabernáculo no meio de vós, diz, e a minha alma de vós não se enfadará. Mas o que é que esta expressão terá aqui a ver para o caso? Eu fui procurar no dicionário o que quer dizer enfadar. E enfadar pode querer dizer fatigar, aborrecer, agastar, enfastiar, entediar, importunar, incomodar, inquietar, maçar ou molestar. Ou seja, o Senhor está a dizer que todas estas coisas não fará para connosco. Ou seja, não será um aborrecimento, não será um incómodo, não será molestante para nós. O que é que isto tem a ver com esta questão aqui do santuário? Em Miqueias, no capítulo 6 e no versículo 3 e 4, Miqueias, portanto, um profeta que aparece bastante à frente de Moisés, não é? Do tempo do santuário, do estabelecimento do santuário aqui na terra. Miqueias 6, 3 e 4 diz assim, ó povo meu, portanto, Deus a falar, ó povo meu, que te tenho feito? Uma pergunta, não é? Quase que de retórica, mas vamos ver o que diz a seguir. E com que te enfadei? Ora, vejam só a pergunta. O Senhor está a perguntar o que te tenho feito e com que te enfadei. Testifica contra mim, pois te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão e te remi. E enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Míriam. Ora, Moisés, Arão e Míriam é remeter para o tempo do deserto, não é? E Moisés e Arão são 2 personagens tremendamente importantes no estabelecimento do santuário que ali está.
E aqui tem mais um texto, além daquele de Levítico, tem mais um texto em que o Senhor usa, pelo menos na tradução que nós temos, não é? O Senhor usa esta palavra de que a sua alma de nós não se enfadará e depois pergunta, será que eu fiz isso? Podes-me apontar? Testifica contra mim? Olhem, até parece que o Senhor está a falar aqui com Jó, parece que o tipo de diálogo é o mesmo aqui. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Senhor não se cansará, nem nos cansará a nós. Porquê? Por causa daquilo que a Dulce mencionou no destaque dela. Para que é que serve o santuário? Para que é que ele foi estabelecido? Sendo que era apenas uma figura, uma representação. Claro que Deus não vai habitar em casas e em tendas feitas de mãos humanas. Deus é infinito, não se mede nem cabe dentro de uma dimensão humana, como é evidente. Mas o que é que tudo aquilo representava e representa ainda hoje? O Senhor podia ter-se cansado de nós. O Senhor podia ter-se fatigado de nós. Podia ter dito, estou a usar expressões humanas, como é evidente. O Senhor podia ter dito, estou mesmo farto, estou mesmo cansado das vossas rebeliões, da vossa quebra de aliança. Ainda assim, porque o Senhor tinha razão para dizer isto, como talvez eu destacarei noutro ponto mais à frente, ainda assim o Senhor estabelece um santuário. Para quê? Para trazer de volta, para voltar a reunir, para religar, para, como se diz, soldar, reparar o elo que tinha sido danificado. Todo o ritual do santuário, cujo centro é a pessoa de Jesus, em todas as suas cerimónias, em todo o momento, é para isto. É o Senhor a dizer, eu não me canso enquanto não vos consegui salvar. Eu não me fatigarei, e vocês também não me podem acusar disso, porque eu também não estou a fazer isso contra vós, mas eu não vou descansar, eu não vou ficar quieto enquanto não vos salvar, enquanto não fizer tudo o que estiver na minha mão para vos salvar. Se calhar eu já tinha lido este versículo muitas vezes de Levítico, nunca tinha parado para pensar nisto. O Senhor é incansável a vir atrás de nós, a vir à nossa procura para nos salvar. O santuário, tudo o que lhe diz respeito, é porventura uma das mais gigantescas revelações dessa procura e dessa busca que o Senhor faz para nos salvar. Deus não se cansa de salvar, não é? Enquanto dizias isso, veio de imediato à minha mente uma música, por acaso uma música que eu gosto muito, um hino, que saiu aqui há uns anos dentro daqueles projetos de louvor jovem no Brasil, que é precisamente Deus não se cansa de amar. Creio que até é uma música do pastor Williams Costa Jr. Deus não se cansa de amar. E já fica aqui a minha sugestão, que não estava nada pensada, mas depois no fim de certeza que já não vou ter tempo para nenhuma, então aproveito esta. Fica a minha sugestão, depois de ouvir esta explicação, esta reflexão do Filipe, que todos procurem no YouTube Deus não se cansa de amar, à partida vai logo aparecer, senão também podem escrever CD Jovem, por exemplo, Deus não se cansa de amar, uma música lindíssima, um tema muito inspirador. Eu gostava de partilhar convosco então a minha reflexão, o meu destaque realmente é uma outra palavra que vem claramente juntar e equilibrar muito bem aquilo que vocês disseram, portanto sem termos que exatamente nos repetir, mas a ideia-chave para mim no santuário e no contexto da aliança em particular é a ideia de mediação. O santuário é um lugar de mediação. E a minha compreensão é que ele foi estabelecido por Deus como mesmo um instrumento para fazer mediação. Porquê é que é tão necessário mediação? Isso é essencial começar por aí. Porque existe uma separação entre Deus e o homem, e essa separação é enorme. Devíamos chamar-lhe um fosso. Aliás, o profeta Isaías, não é, tem aquela expressão, eu não a coloquei aqui propriamente, mas é fácil lembrar-nos quando se fala de fosso, não é? Aquela expressão do apóstolo que as vossas iniquidades fazem separação entre mim e vós, não é? Há uma ideia de fosso, de enorme separação entre nós e Deus, os nossos pecados e a nossa natureza pecaminosa e, no fundo, o santo de Deus, a pureza de Deus está em total ruptura com a nossa profanação. Então, Deus, de forma nenhuma, em algum momento, Deus passa por alto, como se não fosse nada de muito importante,
esta enorme separação que existe entre ele e nós. Em certo sentido, eu até digo que Deus leva muito a sério esta separação. Por isso é que é necessário providenciar formas de mediar esse fosso, porque Deus não faz de conta que ele não existe. E é aí que mediação torna-se, depois da entrada do pecado na Terra, um conceito essencial, uma vez que nós temos uma enorme dificuldade, que é para não dizer impossibilidade, de aceder a Deus. Ora, deixem-me agora tentar explicar-vos isto em poucas palavras. O santuário é providenciado nesta lógica de aliança, que é Deus, apesar de haver esta ruptura enorme, ele quer tentar reparar isto, ele vai estabelecer o santuário. Eu vou agora introduzir aqui dois elementos que, mesmo na história do início do santuário, são absolutamente centrais. Nós, às vezes, podemos ficar demasiado presos na ideia dos detalhes, dos rituais e da construção, e tudo isso é muito interessante, mas parece-me que há dois elementos absolutamente chave, que é a presença de sacerdotes e profetas. No caso, é interessante porque Arão, o sacerdote, e Moisés, o profeta, vão ser os primeiros a ser chamados e designados por Deus para um tipo de ministério que é absolutamente essencial numa lógica de mediação. Aliás, isto vai servir para o resto da história de Israel, para compreendermos qual é o papel dos sacerdotes e dos profetas. Mas só que nós encontramos no santuário a raiz desta relação, aliás, que é uma relação que inicia uma nova fase, podemos dizer, na relação entre Deus e os homens. Porque até aqui a relação era de natureza patriarcal, por isso é que nós chamamos muito os patriarcas, e nós até já aqui estudamos muito sobre esses homens, que no fundo Deus tinha uma relação direta com aqueles homens. A partir do santuário, Deus vai mediar ou ter instrumentos de mediação para a sua relação connosco. Quais vão ser? Os sacerdotes que representam o povo ou a humanidade, podemos dizer, diante de Deus. E este agora é um detalhe muito importante. Sacerdotes representam o povo diante de Deus e os profetas que representam Deus diante do povo. E estes dois ministérios têm uma natureza de mediação. Eu vou mostrar-vos dois textos bíblicos que ajudam bem a revelar que isto não é uma interpretação minha, uma ideia só que eu me lembrei, não é? Vamos ler, por exemplo, Ezequiel 44. Eu vou ler os versículos 15 e 16. Agora vamos começar a propósito da ideia de que o sacerdócio é uma representação dos homens diante de Deus. Vejam a instrução dada, neste caso, um pouco mais à frente, claro, ao profeta Ezequiel, a propósito dos sacerdotes. Diz assim: mas os sacerdotes levitas, descendentes de Zadok, que fielmente executaram os deveres do meu santuário, vejam que o santuário, claro, aparece aqui, quando os israelitas se desviarem de mim, se aproximarão, portanto, os sacerdotes se aproximarão para ministrar diante de mim. E agora vejam, eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de sangue. Palavra do soberano Senhor. E o versículo 16 diz: só eles, portanto, os sacerdotes levitas, só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim. É muito interessante, porque esta ordem de Deus, ela revela-se mesmo como uma natureza de os sacerdotes venham diante de mim, como se Deus já lá está, e eles vêm e eles representam o povo. Por isso é que só eles é que podem vir. O povo, como um todo, digamos, individualmente, não pode. Dentro, claro, desta ordem estabelecida por Deus. Os sacerdotes representam a humanidade. Eu poderia referir-me também aqui a uma história que está registada em Números, no capítulo 16. Aliás, é uma das minhas histórias preferidas na Bíblia. Se eu começar a falar dela, nunca mais me calo. Mas é uma história em que Deus envia uma grande praga entre o povo, por causa de uma rebeldia terrível, e Moisés dá a indicação a Arão para correr para parar a praga. Não sei se recordam desta passagem. Ele leva os instrumentos de intercessão do santuário, corre, e depois, no final do texto, Números 16, diz mesmo que Arão ficou entre os vivos e os mortos e a praga parou. É a lógica sacerdotal que, quando ela é executada, ela representa a vontade de mediar os homens nas suas falhas. Só que, no santuário, Deus também precisava do ministério profético, que é o ministério de representação de Deus diante dos homens. E agora vamos a Êxodo, que já lemos aqui vários versículos, e eu vou complementar com outro, Êxodo 25 também, mas os versículos 21 e 22. E aqui é mesmo muito claro.
A ordem de Deus a Moisés foi a seguinte: porás o propiciatório em cima da arca, portanto estava a falar do lugar santíssimo, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei, agora notem bem, ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Isto agora estamos no versículo 22. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, no santuário, Deus vem, revela-se ao profeta Moisés. Ele não era o sacerdote, nem o sumo sacerdote, era o profeta, e, portanto, tudo o que eu te ordenar, o que eu te revelar, tu então vais e revelas ao povo. Então, eu acho lindíssima esta ideia de mediação. A última nota sobre isto é de que Jesus, quando vem à Terra, ele vem para assumir a mediação que é necessária para resolver o problema do pecado, só que ele vem fazer uma mediação total e perfeita. É por isso que Jesus Cristo é o sacerdote de Deus. Portanto, enquanto sacerdote, lembrem-se que Jesus é o filho do homem, portanto, ele tem a natureza humana, ele veio como homem, por isso é que ele era filho de homem, neste caso de uma mulher. Lembro-me de, claro, Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 15. Temos um grande sumo sacerdote, Jesus, que penetrou nos céus, e depois o versículo 15 tem aquela célebre frase que nós temos um sacerdote que ele pode compadecer-se das nossas fraquezas, porquê? Porque foi tentado em tudo como nós. Portanto, é esta ideia de que nós temos agora um sacerdote que conhece as nossas fraquezas, conhece a tentação, só que ele não caiu, mas ele compreende. Então ele pode mediar, estão a ver? Ele medeia bem, porque ele conhece-nos. Mas ele também é o profeta. Jesus, aliás, é verdadeiramente o profeta de Deus, porque como o profeta é aquele que revela a mensagem de Deus, no caso, Jesus não veio trazer uma mensagem da parte de Deus, Jesus era a própria mensagem. Por isso é que Jesus é chamado a palavra, o Logos. A minha melhor maneira de entender esta ideia de Jesus como Logos, a palavra, o verbo, muitas das nossas Bíblias traduzem o verbo, portanto, estou-me a situar, claro, em João, no primeiro capítulo, o prólogo de João, que diz que no princípio era o verbo, ou a palavra, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o versículo 14, o que é que diz? Que também é muito conhecido, o verbo fez-se carne e habitou entre nós, e vimos a glória do Pai. Então, enquanto palavra, ou verbo, Cristo é o profeta, verdadeiramente profeta, porque ele encarna a sua própria carne, é a palavra, enquanto os outros profetas diziam a palavra que Deus lhes revelava. Ele era o próprio Deus a revelar-se. Então, em Cristo, nós temos assumidamente a perfeita mediação. E, para mim, é uma ideia realmente muito bem. Os nossos destaques estão estabelecidos e penso que são 3 ideias muito fortes. Vamos agora falar de dilemas, também sempre nos interessam e causam aqui conversas interessantes. Dulce, o teu dilema a propósito do santuário na Aliança, qual é? Eu confesso que quando penso no tabernáculo ou no pátio ou mais tarde no templo em Jerusalém e me imagino lá, a imagem não é muito agradável. Eu vejo um cenário muito ensanguentado, cheiro a carne assada, ouço gritos de animais a serem mortos. Não é um sítio onde me apeteça estar, não é? Mas é um sítio que me mostra o resultado do pecado, a gravidade do pecado, o drama do pecado. É engraçado isto, não é? Porque o pecado é sempre agradável, senão nós não o cometíamos, mas as suas consequências são terríveis. Mas o meu dilema não é esse, o meu dilema é outro, que é, Deus dá instruções meticulosas de todo um sistema sacrificial em Êxodo e no Levítico. E depois eu tenho inúmeras passagens na Bíblia em que Deus me diz que não quer e que não se deleita nos sacrifícios. Há várias, eu cito 2. Salmos 51 e nos versos 16 e 17, que diz, Davi está a dizer, o salmista está a dizer, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria, tu não te deleitas em holocaustos. E depois aquele versículo que nós referimos muitas vezes, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ou ainda Isaías 1:11, que me diz qualquer coisa como, para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta ao Senhor, para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Eu não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. E há várias passagens que nos dizem
que Deus não tem prazer nos sacrifícios, não prefere aquele sangue todo, etc. E, no entanto, o santuário está cheio de sangue de sacrifícios. Onde é que eu encontro uma hipótese de resposta para este meu dilema? Curiosamente, num outro paradoxo, o de Deus pedir a Abraão a morte do filho Isaque, o mesmo Deus que em Jeremias 19:5 me diz que nunca lhe passou sequer pela cabeça pedir o sacrifício de crianças como os deuses pagãos faziam. E eu encontro a esta resposta, precisamente a resposta a este dilema, no que Abraão diz a Isaque, quando este lhe pergunta onde é que está o animal para sacrificar. Abraão diz: Deus providenciará. Não é? Deus proverá. E quando o anjo diz a Abraão, Abraão está quase a matar o filho, e quando o anjo lhe diz: Abraão, Abraão, não toques no rapaz, e aparece o animal para ser sacrificado. O que é que eu vejo aqui? Como é que eu resolvo isto? É que Deus não tem prazer em sacrifícios. Deus providencia o sacrifício. Deus não tem prazer em sacrifícios. A nós choca-nos muito ver animais a morrer, hoje então de uma maneira particular em que temos uma consciência muito mais desperta para isso. Deus não tem prazer em sacrifícios nem dos animais, mas Deus sacrifica-se. Jesus, o Deus encarnado, sacrifica-se. Deus torna-se o sacrifício. E isto é absolutamente incrível. Eu deixo de olhar para o santuário cheio de sangue, eu deixo de olhar para um Deus que parece precisar de sangue, para um Deus que sangra. Para um Deus que sangra na cruz. E por isso, para mim, para entender tudo isto, é fundamental um outro versículo que está em 2 Coríntios 5:19, que diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Nós não temos três partes, nós não temos Deus, Jesus e os pecadores. Nós temos Deus e os pecadores. Nós temos Jesus, que é Deus, a sacrificar-se. Diz-nos: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e na próxima semana nós vamos ver esta ideia de imputar a justiça, mas não me quero adiantar, mas diz-nos, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Por isso, eu deixo de ver um Deus que pede sangue para um Deus que sangra. A ideia é absolutamente fantástica, não é? Como diz uma outra música também, tudo o que Deus pede, Ele é. Portanto, ora, canta lá um bocadinho dessa música. Não, esta não vai ser, que posso me enganar. tudo que Deus pede, Ele é. E essa... É linda essa frase, não é? Tudo o que Deus pede, Ele é. Eu não conheço. Essa é dos Arrais, os Irmãos Arrais. É uma música absolutamente fantástica, o poema é absolutamente fantástico. Mas é muito forte essa ideia de que, de facto, encontramos sentido nos sacrifícios quando vemos que Jesus é que sacrificou. Então, isso não era, aqueles sacrifícios não era senão uma pequena amostra do verdadeiro sacrifício. Portanto, ele não estava a pedir nada que ele também não estivesse disponível para dar. Talvez muito mais. Talvez seja esse mesmo o segredo, a resposta que conclui aquilo que a Dulce disse, não é? Porque, por exemplo, estava aqui a pensar em 2 ou 3 situações que sirvam de exemplo e de comparação. No Monte Carmelo houve um sacrifício que Deus aceitou, houve outro que nem atentou para ele, nem era dirigido a ele, tampouco, não é? Era dirigido a um Deus pagão, mas o de Elias aceitou. Elias fez exatamente como Deus disse. Aliás, o sacrifício, esse derrame de sangue, que ao longo do Velho Testamento foi acontecendo, desde o Éden, foi o próprio Deus que o ordenou, existia, e Deus se agradava desse tipo de coisas porque prefiguravam Ele próprio, que viria, não é? Agora, quando o povo executa um sacrifício apenas e só como um ritual, nada mais do que isso, ou até como uma obra para Deus se agradar da obra, bom, de facto Deus não vai ter prazer nisso, não é? Agora, quando, e dizia o Pedro, agora antes da minha intervenção,
Quando de facto olhamos para os sacrifícios dos animais que havia, apontando para aquele que viria e que seria a consumação, seria o antítipo de todos esses sacrifícios, aí sim, aí vale a pena, esse era o sentido verdadeiro dos sacrifícios que havia ao longo do Velho Testamento, não é? Verdade. Há pouco eu falava sobre a obra de mediação. O meu dilema também está um bocadinho relacionado com essa ideia. Uma coisa que eu vou expressar de forma muito rápida e também vou dar já a resposta. Talvez aqui mais até do que o dilema vá seja levantar apenas a questão, que é, quando nós identificamos a cruz como realmente o centro dessa obra de mediação, será que podemos dizer que a obra de mediação de Cristo ficou completa na cruz? Ou ela, de alguma maneira, não estava completa e continua, portanto, estará Cristo ainda ativo nessa obra? No fundo, até que ponto a cruz completa tudo o que era necessário? Talvez haja alguns textos dos apóstolos, por exemplo, que até pareçam dar esta ideia, se atentarmos exclusivamente numa outra expressão. Eu lembro-me do texto do apóstolo Paulo a Timóteo, quando ele diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É um texto muito importante para a questão da mediação. E depois ele vai associar isso, claro, à cruz, porque diz ele mesmo, ele cedeu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Mas o que é interessante é não esquecermos que a Bíblia nos dá uma vastíssima evidência de que a obra de mediação não está completa na cruz. Porquê? Porque Jesus Cristo continua uma obra de mediação. E o que é interessante para mim nisto? É que esta obra de mediação continua ligada ao santuário. Agora, não no santuário da terra, claro, já não está sequer ativo, mas no santuário no céu. E aí, claro, a carta aos Hebreus é importantíssima, capítulo 8, versículo 11, eu vou ler que diz, aqui está o ponto essencial das coisas que temos dito. Nós temos um sumo sacerdote, como aquele que... E este sumo sacerdote está no céu, sentado à direita do trono de Deus. E ele faz o seu serviço no lugar santíssimo, no verdadeiro tabernáculo, o qual foi construído pelo Senhor e não por homem. Portanto, nesse contexto... desculpa, Pedro. Não, força. Ia só fazer uma pergunta. Nesse contexto, a palavra mediação pode ser equivalente à palavra intercessão, correto? Sim, completamente. Então, quando Cristo ascendeu aos céus e depois entrou lá no verdadeiro santuário, para o lugar santo, o que é que ele foi para lá fazer senão intercessão? Então, todo o processo da salvação continua lá na sua função como nosso intercessor, como nosso mediador. Sem dúvida. E, portanto, a obra de Cristo, que teve um eixo, vamos dizer, na cruz, não terminou ali. Porque a sua obra, ela mantém-se. Cristo está, portanto, ativo, não é? Neste caso, como sacerdote. Nós estamos a chegar ao final do nosso tempo, um minutinho a cada um, para um pensamento, talvez um versículo que quiséssemos juntar a esta reflexão, ou uma nota prática, para deixarmos a quem está a acompanhar-nos como um ponto final, digamos, nesta reflexão. Filipe, talvez comece mesmo por ti, para poderes dar continuidade também a esta. Sim, porque vou dar continuidade ao que acabámos de dizer. Vou mencionar mais do que um versículo, mas rapidamente. Portanto, Levítico 1-7, conforme nós já mencionámos, descreve os rituais de ofertas, sacrifícios de animais e derrame de sangue. E depois, em Hebreus 9:22, nós encontramos um versículo que diz, num excerto, diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Repito, Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão. Mas depois, logo a seguir, em Hebreus 10 e no versículo 4 diz, é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então tem que haver derramamento de sangue, mas não é aquele derramamento de sangue do sacrifício de animais que era o mais importante e que resolvia a questão. Aquilo era apenas um simbolismo, uma representação. João 1:29 tem uma frase das mais conhecidas da Bíblia. João 1:29, quando João o Batista, não é? Quando vê a Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, havia um derramamento de sangue que de facto tirava o pecado do mundo. Não era dos touros, não era dos animais, mas era do cordeiro, que não era um animal, mas era representado pelos cordeiros, não é? Que era o homem-deus que veio para morrer pelos pecados do mundo. 1 de Pedro 1:18 e 19, acho que completa isto dizendo assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados
da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Excelente seleção de textos. Dulce, para terminarmos, alguma nota ou algum texto que queiras também propor como Sim, conclusão? só um texto que me fez pensar, o santuário fez-me pensar neste texto, que é João 15, que diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que eu ouvi de meu pai eu compartilhei convosco. E porquê é que eu pensei neste verso? Não apenas porque Deus quer ter uma relação comigo, individualmente e como comunidade, como igreja, não é? A minha resposta ao chamado de Deus, sendo individual, pressupõe sempre o envolvimento de uma comunidade, e nós vemos isso no santuário, nos sacrifícios diários e no dia da expiação anual, mas por isso dizia eu, não só porque Deus quer ser meu amigo, e assim é quando eu aceito Jesus como o meu Salvador, quando aceito o seu sacrifício, mas também porque, como amigos, Deus me revela os seus planos, ou seja, Deus dá-se ao cuidado de explicar a Israel e de nos explicar a nós o que é que está a acontecer neste momento no céu. Ele dá-se ao trabalho de me explicar como é que são as grandes linhas do plano da salvação, as grandes linhas do seu caráter de amor, que é cosmicamente posto em causa por Satanás. E o santuário faz-me pensar nisso, num Deus do detalhe, num Deus do pormenor, num Deus relacional, como nós vimos aqui, num Deus que se sacrifica e num Deus que é íntimo, num Deus que é mesmo muito cuidadoso e que se dá ao trabalho de nos mostrar, afinal de contas, o que é que está a acontecer neste momento no céu, no santuário celeste. Muito bem, chegamos ao final. Eu espero que todos que estiveram connosco aqui na Novo Tempo, Portugal, na Rádio RCS, tenham tido pelo menos metade do deleite que eu tive neste momento, em que apreciei muito estarmos aqui a conversar sobre este tema e ouvir também e participar. Foi uma grande bênção. Que Deus possa abençoar a sua vida e que o santuário represente também para si, que nos vê e escuta neste dia, que o santuário seja bênção na sua vida e um motivo também de aprofundar a sua relação com Deus. Até para a semana, então, se Deus quiser, para mais uma Escola Bíblica. Até mais. Até para a semana.